Olá, vivemos um tempo de crise. Essa crise está a ser causada pela essa pandemia, o Covid-19, já infectou mais de 2 milhões de pessoas. Mas, contudo, hoje eu trago-vos uma pequena reflexão sobre como o medo pode ser usado para a implementação de algumas ideias que a gente não acharia normal, mas que o governo muitas vezes está a aproveitar isso para poder implementar algumas medidas que a gente possa estar mais seguro. Isto é, o controle da população através dos telemóveis, maior vigilância das forças armadas, a libertação de alguns presos e prender alguns livres. Mas a desculpa deles é que as prisões estão cheias, mas prendem as pessoas livres. Isso pode ser que seja uma das medidas que a gente vai concordar com o nosso filósofo Thomas Hobbes, que ele sempre falava no seu livro Leviatã, essa alienação que nós damos, a nossa liberdade para termos a segurança. E isso é muito importante nós compreendermos atualmente como isso vai ser usado para poder nos dominar mais ainda a nível mundial. É verdade que a gente se sente mais seguro quando temos plena certeza que alguém está aí próximo de nós que possa nos proteger a qualquer momento. Mas, contudo, existem essas quebras de privacidade que a gente não aceitaria no tempo normal. Ninguém aceitaria ter uma câmera 24 horas vigiando sobre o que ele faz. Ninguém gostaria de ter isso. Mas, contudo, existem alguns escândalos, que foram divulgados a nível mundial do caso Snowden, que aparece que nós estamos sendo vigiados constantemente com os nossos celulares, com os nossos computadores. Essas câmeras que a gente põe dentro de casa para poder controlar a nossa própria segurança, mas por ser invadida pelas outras pessoas. Mas a segurança, será que é melhor que a nossa própria liberdade? Vem a primeira questão. Será que a liberdade é menos importante que a segurança? Não digo isso. Mas pode ser usado de uma forma um bocadinho negativa, quando a gente aliena a nossa liberdade ao Estado para nos proteger. O medo pode ser usado em diferentes formas. E uma das formas que ele é mais usado é quando causa o caos total dentro de uma sociedade, para poder implementar uma nova ordem. E isso não é novidade. Nós temos bastantes exemplos no século XX. Temos desde a Primeira Guerra Mundial, quando destruiu os impérios, da Segunda Guerra Mundial, quando destruiu o fascismo e algumas ditaduras mundiais. Temos também exemplos da Guerra Fria, essa guerra que meteu os Estados Unidos e a União Soviética. De frio também não tem nada, pois eles se enfrentaram em vários outros campos. Temos também algumas guerras de descolonização do continente africano, isso em 1950 para frente. Tudo isso vai implementar uma nova ordem, pode determinar ou novos países ou uma nova ordem que a gente pode achar com a vitória do capitalismo em 1991, com a derrota do comunismo, mas entre aspas, temos aí a China ainda a liderar isso. Temos aqui algumas coisas que a gente vai falar. Será que isso é um medo que a gente tem sobre a nossa própria existência, sobre a nossa própria continuidade? É normal que usam sempre alguma coisa para poder implementar algumas leis mais duras ou mais fiscalização ainda de tudo isso. Muitas das vezes, as novas ordens são implementadas depois de um caos. E atualmente o caos é Covid-19. Está a acelerar o momento ou o tempo da tecnologia. Vemos que a tecnologia tomou lugar a tudo e a todos. E só vemos as teleaulas, vemos os teleserviços, vemos que tudo isso está implementado pelo meio da tecnologia. E nos perguntamos, qual é o próximo passo? O 5G, temos agora, vamos lá, a robotização. Será que se as pessoas ficam doentes, têm muito contágio e estão a perder fortuna os empresários, vai ser mais fácil implementar robôs? Para poder trabalhar, não tem problema de contágio, vão continuar a trabalhar sem nenhum problema. E vemos que muitas economias estão indo para baixo. E temos uma que tem uma previsão de subir e crescer, que é a economia chinesa, que vai subir mais de 1%, enquanto outros vão descer menos de 6%. A China vai ganhar muitos milhões. Essa é a ideia que nós podemos ter aqui, que o medo usado para o bem de algumas pessoas, o medo usado para o bem de alguns países, o medo a ser usado para implementar algumas ordens.
Isso que a gente pode deixar como normal, atualmente, por estamos a sofrer essa pandemia, porque temos medo, queremos sobreviver, queremos preservar a nossa vida. Mas depois de todas as leis estarem feitas, porque os parlamentos não pararam, continuam a produzir leis, continuam a produzir muitos despachos. E isso, alguém vai sair para reclamar? Não, vai ser preso. Por quê? Está aí de quarentena. E nós temos a certeza que muitas das informações que vão ser recolhidas ao longo do tempo podem ser contínuas. Se você não se sente à vontade em pagar em dinheiro ou o comerciante aceitar dinheiro por transmitir o coronavírus, então seremos obrigados a pagar por cartões. E o banco, o próprio sistema, saberá quem fez as compras, quando e onde. Nossa localização é constante. Só vemos como os nossos dispositivos nos controlam. É isso que eu falo, que temos uma breve colaboração com Thomas Hobbes, com o seu livro Leviatã, de 1620. É isso quando nós alienamos a nossa liberdade para termos a segurança. Depois falam que muitas das coisas que podem ser implementadas atualmente vão ser descartadas aos poucos. Não. Já falei, quando termina um caos, vem uma nova ordem. E essa nova ordem será implementada assim. E nós não teremos força de poder reclamar sobre nada, pois estamos confinados e estamos divertidos com alguns vídeos que algumas pessoas põem para nós rirmos e sempre a repetir o medo. Muitas vezes até dá vontade de desligar a televisão e não ver nenhuma notícia. Você se concentrar em algumas coisas mais importantes, começar a ler os despachos governamentais, mundiais que estão sendo implementados. Por isso que eu trago essa reflexão de como o medo está a ser usado para ser implementado novas ordens, se nós darmos conta por isso. Estamos confinados, estamos em quarentena. Mas isso poderá sair um pouco caro para nós, nossa realidade, para nós que gostamos da nossa liberdade. Por mais que a segurança das pessoas venha em primeiro lugar, mas a liberdade individual permanece, tem que ser preservada. Eu apoio a liberdade. Por isso que quando os governos fazem algumas coisas, não pensam apenas na segurança, pensam também na liberdade do indivíduo. Isso é muito importante. Só tem a certeza que é livre das suas escolhas. Dão a possibilidade de escolher entre ser monitorado ou não, entre pagar com dinheiro ou não. Isso são algumas coisas que a gente pode ver como o medo pode acelerar alguns casos. Nós somos seres humanos. Será que a nossa razão funciona com o medo acelerando isso tudo? Com o nosso medo de perdermos a vida? Deixa a nossa razão desligada pelo dom do instinto para nós sobrevivermos? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se gostou, dá um like, compartilha para mais pessoas. E aqui é o Jovete. Muito obrigado.